enchei-vos do Espírito. O texto bíblico de Efésios, capítulo 5, versículo 18, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Gente, quando Paulo passou pela cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, isso foi cerca do ano 53, 54, e ele ficou lá até o ano 56, 57. Ele ficou em Éfeso cerca de 3 anos. E houve lá um grande avivamento espiritual. Isso está em Atos capítulo 19. Houve, nessa ocasião, uma conversão de muitos bruxos que queimaram livros de magia em praça pública. E é a primeira vez no Novo Testamento que se diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aliás, essa palavra, essa expressão, milagres extraordinários, só aparece ali em Atos 19. Ela é única no ministério de Paulo. De fato, o capítulo 19 de Atos conta que os comerciantes de produtos relacionados à deusa Diana, eles ficaram ensandecidos com Paulo por causa da grande conversão. Houve uma conversão numerosa na cidade e boa parte dos efésios deixaram a devoção a Diana. Deixa eu explicar isso sobre a magia na cidade. Na década de 1950, foram descobertos alguns manuscritos, os manuscritos de Nag Hammadi. Esses manuscritos contam que na cidade de Éfeso tinha uma escola de magia com práticas de encantamento, dentre outras. E é por isso que o ministério de Paulo foi tão extraordinário, tão espiritual naquela cidade. Anos depois, quando Paulo estava preso em Roma, prisão domiciliar, ele escreveu uma das cartas mais espirituais do Novo Testamento aos Efésios. A carta aos Efésios, gente, trata de temas com profundidade espiritual ímpar. Ele trata lá de enfrentamento direto a principados, potestades, hostes espirituais, e lá no final, no trecho que conhecemos hoje, como o capítulo 5, versículo 18, ele orienta: enchei-vos do Espírito. Paulo, no grego koiné, na língua da época, ele escreveu o seguinte: ala pleruste em pneuma. E a tradução literal seria mais ou menos outra plenitude do Espírito. Outra aí é outra igual, tá? Diferente de heteros, que é outra diferente. Mas deixa eu explicar essa presença do Espírito. Em teologia, a gente diferencia a presença contínua do Espírito da presença extraordinária. A gente chama de presença contínua essa vida do salvo no Espírito. Isso porque todo salvo já tem o Espírito, ok? Básico. Mas há a presença extraordinária, é o que a Bíblia chama de plenitude. Eu vou dar um exemplo aqui, é como um copo que transborda a água, mas nesse caso, a água já está dentro do copo e vai aumentando de volume até transbordar e molhar tudo em torno do copo. Olha só, a vida do salvo, ela é assim, o salvo pleno, cheio do Espírito, ele vai afetar tudo que está ao seu derredor, o Espírito vai transbordar nele. Em Atos 19, versículo 6, Lucas registrou assim no grego: euten to pneuma torragion ep autos. Veio de dentro o Espírito nele. Euten é uma palavra relacionada a exomai. E exomai é um termo no grego de movimento, mas movimento tanto para ir como para vir. Ou seja, quando Lucas, em Atos 19, diz que veio o Espírito sobre Apolo, não apenas sobre Apolo, né?
sobre mais 12 homens que estavam naquele momento, também quis dizer que o Espírito já estava em Apolo, ok? E nos outros 12 homens de Éfeso. Mas vamos lá. Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. E isso é como se Paulo dissesse: olha, quando eu passei por aí, o Espírito Santo me capacitou para enfrentar os principados, as potestades territoriais que trabalham aí em Éfeso. Mas agora, é vocês que precisam ter a mesma plenitude do Espírito. Mas o que é viver pleno no Espírito Santo? A resposta, gente, está em Atos capítulo 19. É só olhar lá. Paulo impôs as mãos sobre Apolo e mais 12 homens que estavam lá, e a mesma presença de Paulo, a mesma presença do Espírito que estava em Paulo, presença extraordinária, a plenitude veio sobre Apolo e sobre os homens, e eles falaram em língua glossolalia, e ainda profetizaram. 2, Paulo orava por enfermos e até roupas que representavam quem não podia ir lá, e as pessoas eram libertas de espíritos malignos onde é que elas estivessem. 3, Paulo ensinava diariamente por 2 anos na escola de Tirano, em Éfeso. E houve, com isso, uma conversão de judeus e gregos. Então, olha só. Quando a gente fala dessa presença extraordinária do Espírito Santo, a plenitude, quando a gente fala de ser cheio do Espírito, a gente está dizendo que o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida de uma forma extraordinária, de maneira que todas as pessoas ao seu derredor vão ser impactadas com a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso não tem a ver com gritaria, isso não tem a ver com rodopiar, isso não tem a ver com pula-pula, e olha, isso também não tem nem diretamente a ver com a glossolalia, com as línguas, mas isso tem a ver diretamente com o impacto que o Espírito Santo vai fazer através de você às pessoas ao seu derredor, levando salvação. Esse é o ponto central, levando salvação a essas pessoas. Então, a plenitude do Espírito, e eu quero concluir com isso, não tem diretamente a ver com você. O Espírito que está em você vai trabalhar em você, e isso vai transbordar para alcançar outras pessoas de forma extraordinária. Eu fecho esta palavra com Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Que Deus possa te abençoar. Clica agora aqui, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, que Deus continue te abençoando ricamente, querido.